Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E hoje, entrevistando a reitora da UFOPA, a professora Raimunda Monteiro, a UFOPA, que é a Universidade Federal aqui do Oeste do Pará. Qual o papel do professor nesse processo educacional? Porque às vezes o aluno, né, não consegue se desenvolver por completo e ele acaba julgando e culpando que é o professor que era fraco, que não era. Tem esse debate, esse assunto de professor e aluno. Qual é o papel mesmo do professor para que muitos universitários que estão assistindo a gente possam, inclusive, tirar essas dúvidas, né? Olha, como em todas as profissões, né, você tem aqueles profissionais que se destacam, né? Que vão além da expectativa, né? Então, até hoje eu lembro de professores e de aulas memoráveis, né, que eu tive na minha formação, aqui mesmo em Santarém, professora América, professora de português, lá no Álvaro Adolfo, esposa do Edinaldo Mota, né? Então, assim, são professores que marcam a sua formação, né? E tem outros que não. Acho que é importante, a carreira docente, né, ela traz uma carga de responsabilidade muito grande, né, porque além dessa expectativa do ensino, né, o que esse professor traz para me ensinar, né, vem também de que forma esse professor vai me envolver para que eu aprenda, né, que é aí o aspecto didático, pedagógico e tudo mais. E além disso ainda, o professor ele é uma fonte de inspiração. Né? O aluno muitas vezes ele deseja isso. Ele reconhece naquele professor alguém como ele gostaria de ser, né? E segue. Eu, por exemplo, o que eu fiz de pesquisa na minha vida foi inspirada por uma professora que eu tive na UFPA de pesquisa de comunicação, né? Que fez eu desenvolver vários trabalhos porque ela realmente me motivava, me inspirava para a pesquisa em comunicação, né? Então, nós estamos com essa preocupação. Nós queremos que os nossos professores, eles venham não só com a carga de conhecimento que eles têm, mas que eles possam ser muito bons também no ato de ensinar, né? Nós vamos desenvolver um programa para que eles recebam treinamento, né, para melhorar as práticas de ensino. E dessa forma, então, a gente ter um maior envolvimento do aluno com o processo do aprendizado. Eu creio também que o aluno tem que fazer a parte dele. Se ele ficar passivamente, só esperando que o professor vá depositar conhecimento, exatamente, aí fica difícil. Ele também tem que estudar em casa, ler. O ato de estudar, acima de tudo, ele tem que ser voluntário, né? Você tem que querer aprender, você tem que querer buscar o conhecimento, você tem que ter a curiosidade, né? Eu quero mais, né? Porque o que o professor leva, o programa de ensino que o professor leva, é limitado, ele é um roteiro, né? Ele te apresenta um dado quadro daquela área de conhecimento, né? Então, vai do aluno querer mais, né? E além, né? Ler muito mais. Eu sempre digo que todas as pessoas, elas têm que ler um bom romance. Eu sou matemático, eu sou médico, eu não quero saber nada de sociologia, eu não quero saber. Está errado. Você tem que conhecer o mundo, você tem que conhecer o universo em que as pessoas com quem você trata, o universo que elas vivem, as racionalidades, né, que estão presentes nas decisões, nas atitudes, um pouco da história, do contexto. Né? E isso não é a escola que dá, é realmente um conhecimento, um conhecimento que você adquire com uma curiosidade que está fora da sala de aula. Uma coisa também assim que às vezes o aluno ele acaba colocando o valor financeiro na hora de decidir que fazer o curso. Não, esse curso aqui dá dinheiro. Isso também é complicado, porque é interessante ele migrar para o lado da aptidão pessoal, né, professor? Aí, assim, cada pessoa é um universo, né? Tem muitos que vão por essa decisão e conseguem ser bons profissionais, né? São inteligentes, acabam se identificando com a profissão, né? Tem toda uma base ética, né? De que, olha, eu me formei nisso, eu vou fazer isso direito, né? Vou fazer isso o meu melhor. Então, tem muitos que conseguem, né? E conseguem se realizar na profissão, né? Mas o ideal é que
nós consigamos casar, né, a realização profissional, né, também com as formas de nos manter bem, né, de nos realizar do ponto de vista financeiro, um projeto de vida. O ideal é que essas coisas caminhem juntos, né, porque um profissional infeliz, ele pode até ser infeliz por algum tempo, né? Mas em algum momento ele pode enfrentar essa contradição e às vezes até volta para fazer outros cursos, né? Uma coisa interessante é, você faz uma graduação numa área, né? E de repente desperta o interesse por outra área de conhecimento, às vezes não precisa fazer uma nova graduação, né? Então você já faz um mestrado, um doutorado naquela outra área que você quer seguir, que você tem uma formação complementar. E dependendo, hoje em dia o mercado também absorve, não para aquelas disciplinas não para aquelas profissões mais duras, né, medicina, direito, né, que aí realmente é uma formação muito específica, algumas engenharias, né, mas em outras profissões você consegue muitas vezes suprir, né, determinado nível de formação com pós-graduações, que você vai ter aí uns 7 anos, né, de estudo, uma outra área complementar, que é o meu caso, né? Eu fiz 4 anos uma graduação em comunicação, que eu gosto muito até hoje, uma área que eu gosto muito, mas depois eu tive uma curiosidade pela área do desenvolvimento, a questão ambiental e tudo, e aí o meu mestrado e doutorado foi por aí, e eu acabei sendo uma profissional um pouco mais versátil, né? Que posso atuar numa ou outra área, acabei sendo professora. E professora, e uma coisa que a nossa característica, o ser humano, a gente não gosta e às vezes a gente não sabe lidar com a derrota. E às vezes a gente não sabe lidar até com o julgamento, que às vezes o professor tem que julgar, ele tem que dar uma nota, ele tem que qualificar o aluno, e às vezes a pessoa também no vestibular não passa, às vezes se forma, não arruma um emprego na profissão. Então a gente lida na sociedade com muitos momentos em que a gente lida com essa questão da derrota. Como que a senhora enfrentou as suas derrotas? Que conselho a senhora dá para esses jovens que estão na lida aí do dia a dia? Apesar de a senhora é uma vitoriosa, né? Que ganhou as eleições da UFOPA, né? Não, mas eu acho que tem uma coisa muito forte ligada a uma predisposição, né? Quando se trata de uma carreira acadêmica, né, ou mesmo profissional, né, eu acho importante, hoje eu vejo muitas pessoas assim, primeiro com uma atitude, né, uma predisposição de vencer, né, tipo, a primeira coisa é, eu vou fazer de tudo para conseguir passar e tudo. Eu estudei escola pública a vida inteira. Eu nunca fiz um cursinho, né, para passar e fiz 3 vestibulares, passei sempre direto, né. Sou de um tempo em que a escola pública também era muito boa, né. Mestrado, doutorado também, eu tive uma reprovação. Foi no doutorado em antropologia na UNB, né. Então essa reprovação doeu, né, e eu procurei saber por quê, né, por que eu não passei ali. E ali é porque a minha área de formação não é antropologia e a UNB é muito fechada, muito para antropólogos mesmo, né? Então eu me conformei um pouco, digamos, eu tive uma justificativa, né? Mas eu creio que diante de momentos como esses, né, a gente tem que sempre ter um plano B, um plano C, entendeu? Se eu não conseguir por aqui, eu tenho uma outra alternativa, eu tenho uma outra estratégia. Sabe? Nunca realmente se deixar derrotar pela primeira ou segunda derrota, né? Não desanimar, ter sempre um plano B, um plano C, que com certeza a gente chega e atinge algum objetivo em algum momento. Professora, o que é sucesso? Olha, sucesso é algo que nunca se consegue de forma individual, né? É sempre um produto coletivo. É sempre o produto do esforço de muita gente, né? Muita gente convergindo para uma ideia, né? Convergindo para um objetivo, né? Harmonizado em função desse objetivo, né? Então, o sucesso ele vem naturalmente, né?
Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, elas representam uma história de sucesso, né? Mas a história não foi só ela que construiu, né? Foi uma construção que envolveu sempre muita gente, sintonizadas com aquele objetivo que eu falei daí. Muito importante também, depois que a gente conquista o sucesso, saber conviver com ele, porque tem pessoas que entram, chegam no topo e acabam esquecendo esse coletivo, esses amigos que levaram até o topo, né? Eu creio que quando a gente consegue as coisas com sacrifício, sabendo valorizar, né, cada momento, cada conquista, né, e percebendo também as limitações da gente, né, sendo humilde, né, acho que a atitude da humildade, né, de saber, olha, eu nunca sei tudo, né, eu não sou o melhor, eu não resolvo as coisas só eu, né, eu estou sempre dependendo de outras pessoas, né. Acho que essa atitude, ela tem que persistir, né, para que não... coisa de subir para a cabeça, né? Acho que é importante você saber ter o pé no chão, né? Saber de onde a gente extrai cada vitória, o valor, o custo de cada conquista, né? Para poder saber também o quanto é difícil perder isso, né? Então, acho importante isso, ter pé no chão. Professora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar aqui com a senhora. Parabéns pela sua eleição lá na UFOPA, merecido a sua posição. Eu queria lhe dizer que a senhora está aqui porque você é um sucesso. Obrigada também, Paulo. E parabéns pelo programa, né? Obrigada pelo convite, oportunidade de estar falando um pouco do que a gente pensa.